se encontrou, que foi na quinta-feira, nós chegamos a copiar, né, uma parte de um exercício, mas aí eu falei para vocês que depois do exercício tinha uma observação para vocês copiarem. Mas como a gente estava, metade estava na escola, metade estava em casa, e eu estava aqui na minha casa também trancada, demorou um pouquinho para a gente entrar na aula, né? Aí nós perdemos um pouquinho de tempo, não deu para copiar essa observação. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai terminar essa parte, tá? Que a gente não finalizou na quinta-feira. Vamos copiar essa observação. Aí eu vou explicar, porque depois a gente vai fazer uma atividade que vai aparecer essa explicação, tá? Essa observação, tá? Então, primeiro eu vou mostrar uma tela, que é a continuação da tela que vocês copiaram na quinta-feira passada. Quando todo mundo terminar de copiar, eu vou apresentar uma outra tela, que é a tela da aula de hoje, tá? É um exercício, vão ter algumas informações também para vocês copiarem. Aí, enquanto vocês estão copiando, eu vou explicando, e depois vai ter um exercício para vocês fazerem, tá? Mas é bem tranquilo, não é difícil, é só a gente prestar atenção, tá bom? Então, deixa eu ver aqui a atividade para mostrar para vocês. Quem faltou quinta-feira, eu vou mostrar a tela aqui para vocês, do que a gente fez quinta-feira. Opa. E aí, depois, vocês copiam, olha. Vê se já está aparecendo aí para vocês. Tá. Não? Tá aparecendo. Ah, tá. Então, olha só, na quinta-feira a gente fez essa atividade aqui, ó. Vê se vocês lembram, ó. Número 4, que era para pesquisar na tabela periódica. Aí tinha o nome e vocês tinham que pesquisar o símbolo. E aí depois a gente fez esse número 5, certo? Aí não deu tempo de copiar essa observação aqui, ó. Então, nós vamos copiar agora. Daqui do estudando os hinos para baixo, tá? Até aqui. Esse pedacinho a gente não conseguiu copiar ele na quinta-feira. Eu cheguei a comentar, tá? Essa parte, porque tinha lá no livro, mas eu não cheguei a dar para vocês copiarem. Então, vamos só relembrar o que a gente falou. Eu falei para vocês que essa parte aí de íons, a gente tinha que tomar bastante cuidado. Podem copiar no caderno de química, tá? Debaixo do exercício de quinta-feira. Coloca a data de hoje, dia 6/4, e continua copiando aí no caderno. Aí eu falei para vocês que essa parte de íons a gente ia ter que ter um pouquinho de cuidado, porque se a gente pensasse na matemática, nós iríamos fazer uma certa confusão, iríamos trocar, tá? Então, na química, é o contrário da matemática. Na matemática, quando a gente fala que alguma coisa está ganhando, geralmente quando há o ganho de alguma coisa, sempre é representado pelo sinal de positivo, né? Tá ganhando, então você está adicionando alguma coisa. Então, a gente usa o sinal de positivo. E na matemática, quando se está perdendo, geralmente você associa o sinal de negativo, né? Você vai subtraindo alguma coisa. Na química, eu falei para vocês que isso é o contrário. Toda vez que a gente tiver um ganho de elétrons, na verdade, o átomo ele vai estar ganhando, mas a carga dele vai ser negativa. Ele está ganhando, mas na representação dele, a carga dele fica negativa.
E quando o átomo está perdendo elétrons, na representação disso, quando a gente representa um átomo perdendo elétrons, a gente utiliza o sinal de positivo. Ele fica com uma carga positiva, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ter que separar o que a gente aprende na matemática do que a gente aprende em química. E lembrar sempre que na química é sempre o contrário, tá? Quando o átomo... Deixa eu ver que acho que tem alguém querendo entrar, peraí. Gustavo. Quando um átomo ele está ganhando esses elétrons, ele recebe um nome, tá? Então, ele vai ser chamado de ânion. Toda vez que o átomo estiver ganhando elétrons, ele vai ser chamado de ânion. E quando o átomo estiver perdendo elétrons, ele vai ser chamado de cátion, tá? Então, a gente também vai ter que memorizar isso. Ganhando elétrons, esse átomo, vai ser chamado de ânion. E perdendo elétrons, esse átomo vai ser chamado de cátion. Aí eu coloquei um exemplo para vocês de como isso aparece, ó. Aqui embaixo da folha, ó, no finalzinho da folha, a gente tem dois exemplos. A gente tem o exemplo do oxigênio e a gente tem o exemplo aí do potássio, tá? Do lado, ó, do símbolo, a gente tem um númerozinho com um sinal. Então, ó... Peraí, tem outra pessoa querendo entrar, gente. Então, o que que acontece? Deixa eu voltar lá para minha folha. Esse númerozinho que está sendo representado aqui, na letrinha O, está dizendo para mim a quantidade de elétrons. Então, no O, eu tenho 2, tá? E do lado do 2, eu tenho um sinal, ó, que pode ser um sinal negativo ou um sinal positivo. Se o sinal for negativo, acabei de falar para vocês que o negativo significa um ganho. Então, ele está ganhando elétrons. Quantos elétrons ele está ganhando? A quantidade de elétrons que ele está ganhando é a quantidade que tem aí nesse número. Se o O está com o número 2, é porque ele está ganhando 2 elétrons. Mesma coisa no de baixo, ó, no potássio. O potássio está acompanhado com o númerozinho 1 e com sinal de positivo. Então, a gente acabou de falar que o sinal de positivo, na química, é o contrário. Então, ele está perdendo elétron. Quantos elétrons que ele está perdendo? 1, porque esse sinalzinho está acompanhado pelo número 1. Tá? Então, se na atividade, daqui a pouco nós vamos fazer uma atividade sobre isso. Se na atividade tiver um átomo, né, sendo ele de qualquer elemento, acompanhado por um número e por um sinal, primeiro vocês vão ter que observar o sinal, para saber se está ganhando ou perdendo. E depois o número, para saber a quantidade de elétrons que ele está ganhando ou a quantidade de elétrons que ele está perdendo. Tá? Alguém me chamou aí? Eu escutei alguém fazendo algum barulhinho. Ninguém quer falar, não? Não? Bom, então, na atividade que a gente vai fazer, isso pode aparecer de duas maneiras, tá? A primeira maneira é pedindo para classificar o íon, se ele é um ânion ou um cátion, tá? Como que vocês vão classificar em ânion ou cátion? Vocês vão observar lá o sinalzinho, ó. O, 2 menos. Então, 2 menos tá ganhando.
quem ganha é chamado de ânion. Então, só observando o sinal, toda vez que tiver o sinal de menos, a gente sabe que está ganhando elétrons, a gente vai classificar como ânion. No segundo, está o sinal de positivo. Então, só da gente olhar o sinal de positivo, na química a gente sabe que está perdendo. Então, toda vez que está perdendo elétrons, a gente vai classificar esse íon como sendo cátion, tá? Então, o primeiro exercício pode ser assim, pedindo para classificar em ânion e cátion. E o outro exercício pode pedir para dizer quanto que está ganhando ou quanto que está perdendo. Se está ganhando, se está perdendo e quanto, tá? Que é essa parte aí que está entre parênteses. Ok? Alguém não entendeu essa parte? No início, vocês vão ter que ficar olhando, tá? Vocês vão no exercício e vão olhar essa observação que vocês estão copiando. É assim mesmo, porque vocês ainda não memorizaram. Mas daqui a pouco, rapidinho, vocês vão olhar o sinal, vocês vão saber diferenciar se é um ânion ou se é um cátion. No início, vocês vão ter que usar aí a observação de vocês para pesquisar, tá? Mas daqui a pouco, rapidinho, vocês conseguem memorizar isso aí. Certo? Alguém tem alguma pergunta nessa parte aí? Não? Então, quando vocês terminam de copiar isso aí, eu vou fazer a chamada. E depois que eu terminar a chamada, eu vou mostrar a outra tela. Ali. Oi. Então, quando é negativo, tá ganhando. Positivo, tá perdendo. Isso. Sempre assim. Ah, tá. Tá? Aí, quando é negativo, que está ganhando, a gente chama de ânion. E quando é positivo, que está perdendo, a gente chama de cátion. E aí, para a gente saber quantos elétrons está ganhando ou perdendo, é só observar o númerozinho que está acompanhado aí no símbolo do elemento. Certo? Certo. Adam. Eu. Amanda. Ana Clara. Eu. Andiara. André Luiz. Ana Luísa Rosas. Ana Luísa Silveira. Eu. Beatriz. Presente. Caio. Presente. Davi. Gabriel Feon. Eu. Gabriela. Eu. Gabriela Eveline. Eu. Gustavo. Presente. João Gabriel. João Guilherme. João Pedro Portela. João Vitor Vidipó. Júlia Marinho. Presente. Júlia Pereira. Presente. Kailane. Eu. Leandra. Letícia.
Eu. O Davi está chegando agora. Deixa eu ver quem mais. Letícia. Deixa eu colocar Davi agora. Davi. Lucas Vicente. Luiz Gustavo. Professora, Oi. Sara não vai estar aqui porque a internet dela tá ruim. Ah, tá bom. Passa depois alguém essa matéria, então, para ela. Maicon, Eu. porque a gente vai precisar dela para fazer uma atividade na quinta-feira também no livro. Mateus. Nicolas. Eu, senhor. Pedro Henrique. Presente. Renan. Vitor Pereira. Presente. Vitória Gonçalves. Vitor Costa. Presente, professora. Tá bom, Vitória. Vitória de Andrade. Tô aqui. Maria Eduarda. João Pedro Goulart. Alguém eu não chamei, porque essa minha lista aqui é aquela lista do início do ano. Não é o diário, não, que o diário está lá na escola. Chamei todo mundo? Eu só estou usando aqui para não deixar de fazer a chamada, porque aí quando a gente voltar para a escola, eu passo a limpo para o diário. Tem alguém ainda copiando essa parte aí? Eu. Tá. O Pedro Portela entrou agora. Na aula de... Deixa eu ver aqui na aula de quinta-feira se a gente vai precisar da tabela. Eu acho que a gente vai precisar da tabela na aula de quinta-feira. Quem ainda não comprou ou não imprimiu uma, tem que fazer isso. A gente vai precisar da tabela sim. Tá? Quinta-feira. A gente vai ver mais algumas coisinhas na tabela, que tem na tabela.
Quem chegou atrasado aí, acelera um pouquinho, tá? Que daqui a pouco eu já vou trocar de tela. Essa tela aí é o finalzinho da aula de quinta-feira, que não deu tempo da gente copiar. Prof, já terminei de copiar essa parte. Já? Tem mais alguém copiando essa parte? Não? Bom, então vou parar aqui para eu mostrar a próxima. Ó, agora vocês vão copiar isso aqui, ó. Primeiro também são observações, tá? Observações importantes. Aí depois é que vai vir a atividade. Tá aparecendo já para vocês? No caderno de química também. Bom, nesse iniciozinho aí dos conceitos importantes sobre átomo, vão aparecer 2 conceitos relacionados a essa matéria que a gente está vendo. O primeiro, eu acho que eu até já tinha passado para vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, eu estou sem a folha aqui. Mas eu acho que esse elemento químico já tinha naquela primeira atividade que a gente fez no primeiro dia de aula. Mas aí, como já faz bastante tempo, eu coloquei ele de novo aí, a definição dele. Ó, elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons, tá? E depois, a definição de número atômico, que é o número de prótons que um átomo possui. Na tabela periódica, quando eu mostrei a tabela a vocês, eu falei para vocês que na tabela tinha sempre um quadrinho, né? Ou embaixo da tabela, ou algumas tabelas vêm aqui no meio, ou do lado, em cima. A minha vem embaixo. Vem sempre um quadrinho com uma dica, com uma colinha do que tem em cada quadradinho desse colorido aí. Tá? E aí nós vimos na semana passada, não, né? Na última aula, há 10 dias atrás, o que contém em cada quadradinho desse da tabela. Então, a gente viu que tem o número atômico, tem o símbolo do elemento, tem o nome do elemento, tem a massa atômica, né? E aí, toda vez que a gente tiver dúvida de onde estão essas coisas, a gente sempre olha nesse quadrinho da dica, que ou está embaixo da tabela, ou no cantinho de cima da tabela, tá? E aí, eu coloquei aí, ó, quando eu escrevi
que número atômico é o número de prótons que um átomo possui, eu coloquei uma representação. Como que a gente representa isso? Tá? Então, o número atômico ele é representado pela letrinha Z. Toda vez que vocês observarem essa letrinha Z, ou no livro, ou em qualquer atividade, exercício que vocês estiverem fazendo, esse Z sempre quer dizer número atômico. E o P é a quantidade de prótons que o átomo possui. Lembrando que prótons é uma parte do átomo, tá? Tá lá dentro do núcleo do átomo. No núcleo do átomo a gente tem os prótons e os nêutrons. E na parte da eletrosfera do átomo a gente tem os elétrons, tá? Que foi aquele desenhozinho que a gente aprendeu a fazer, ó. Isso aqui, tá? Então, na parte de fora, que é a eletrosfera, nós temos os elétrons, e na parte de dentro, que é o núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. Então, o número de prótons, ele é igual, o número atômico é igual ao número de prótons. Por isso que é representado por essa expressão aí, tá? E aí, mediante a isso, a gente tem 3 classificações diferentes, tá? Aí eu coloquei para vocês assim, ó, fiz um resumo para vocês entenderem melhor. Notamos que átomos com o mesmo número atômico podem apresentar diferentes números de massa, porque neles varia o número de nêutrons. E aí existem essas 3 classificações, que são esses 3 pontinhos que estão aí. Existem átomos que são chamados de isótopos, átomos que são chamados de isóbaros e átomos que são chamados de isótonos. São bem parecidos, tá vendo? As classificações. A gente vai ter que tomar cuidado. Eu até sublinhei aí algumas palavrinhas para ficar um pouco mais fácil da gente memorizar, tá? Então, os átomos que são classificados como isótopos, como que eles são? São átomos que têm o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa, tá? Aí eles são chamados de isótopos. Então, toda vez que os átomos tiverem o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa, ele vai ser chamado de isótopos. Quando que ele é chamado, classificado de isóbaros? Átomos de elementos químicos diferentes que possuem o mesmo número de massa, tá? Então, ó, lá em cima era diferentes números de massa. Embaixo já é o mesmo número de massa, mas átomos de elementos químicos diferentes. Então, vai ser classificado como isóbaros. E os isótonos? Todos os átomos de elementos químicos diferentes que têm o mesmo número de nêutrons são chamados de isótonos, tá? Então, vai aparecer uma atividade aí para vocês responderem, que vocês vão diferenciar esses átomos. O átomo que é chamado de isótopo, o átomo que é chamado de isóbaro e o átomo que é chamado de isótono, tá? Aí é só colocar essa definição aí. Então, embaixo vai ter um exercício para vocês fazerem, a corrigir ainda hoje, tá? Porque ele é pequenininho. Só o número 1 que é de responder, mas o 2... O 3 e o 4 é só para classificar, então é rapidinho, tá? Então, terminem de copiar essa parte, para eu subir o exercício, para vocês copiarem depois, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Essa parte de classificação... Professor? Oi. Você tem um dever que é antes desse, que é até que é depois do desenho, você já corrigiu? Foi o dever de quinta-feira, que foi a outra página que a gente estava. A parte de cima do estudo dos íons era a atividade, a gente já corrigiu já.
Tá, obrigado. Tá? Vê se não é esse exercício. Ó, número 4, dê o símbolo dos elementos abaixo. Oxigênio, xenônio, platina, não é esse? Não achei esse coisa não, platina não. É o Não, que é de que é composto um átomo, o que compõe o núcleo de um átomo. Peraí. Não, esse aí é antes. Não, mas esse não é o último, não. Ah, então Esse eu é não o... copiei, então. Não copiou. Esse é o penúltimo. Esse, deixa eu ver aqui. Esse foi do dia 23. Esse que você está falando aí. A gente já corrigiu. Foi do dia 23. Aí teve um outro que foi do dia 25, que foi da aula de quinta-feira, antes dessa parada aí do feriadão. Você não tem do dia 25, não? Não, deve ter faltado, sei lá. Você estava no dia que eu dei aula aqui de casa, porque eu fiquei trancada, e a minha chave, meu marido levou a minha chave? Você Não. estava nesse dia? Então, foi na quinta-feira, então esse dever você não tem, tá? Você tem só o de terça-feira. Tem uma outra atividade ainda, depois Vou copiar desse aí depois. que você falou. Tá bom, copia depois. Se você tivesse me falado antes, eu tinha colocado para você, porque eu estava era aquela tela que a gente estava anteriormente, era a parte de cima. Eu voltava um pouquinho para você tirar a foto e depois descia para vocês copiarem a parte dos íons que você estava copiando, mas agora você só falou agora é naquela outra folha. Bom dia, professora Aline. Posso te atrapalhar rapidinho, amiga? Pode, tio Gilbert. Bom dia, Galera, bom dia. Deixa eu dar um recadinho urgente aí para vocês. A aluna Ana Luísa Rosa está na aula? Tá aqui, tá na minha lista aqui. Ana Luísa Rosas, dá um salve aí, manda no chat, faz um sinal de fumaça. Ela não me respondeu na chamada, não, tio Não, mas ela Gil. tá aqui na lista, Ana Luísa Rosas. Ana Luísa, faltou a avaliação de redação. Nós abrimos novamente a plataforma, vai ficar aberta até quinta-feira para esses alunos que tiveram algum problema, não conseguiram fazer a avaliação. Então, até quinta-feira vai estar aberta a avaliação de redação. Mas faz logo hoje para adiantar a gente, para a gente conseguir passar a nota para os professores. Por favor, tá bom? Sim, eu fiz. Então, hoje nós puxamos o relatório. Acabei de puxar mais um relatório. A gente puxa diariamente. Não chegou. Provavelmente, na hora de enviar, de repente deu algum erro na plataforma ou na internet, né? Tanto a daqui quanto a daí. E aí não chegou. Aí a gente está pedindo para refazer, por favor. Tá bom, minha amiga? Tá bom. Tá, obrigado. Andiara tá por aí? Andiara não tá na minha lista aqui, não. Quem é mais próximo aí de Andiara que pudesse passar o recado para ela? Porque quem não fizer as avaliações até quinta-feira vai ficar com 0, não vai ter jeito. Tem algum amigo aí que tem um contato de Andiara? Ana Clara. Valeu, Ana Clara. Anota então para mim aí, para avisar ela, por favor, ela fazer geometria e matemática. Andiara só falta geometria e matemática. Valeu. João Pedro Goulart. Tá aí? Só tá o Portela. Não respondeu a chamada, não. Tá, Quem não. é amigo de Goulart que possa passar o recado para ele? Quem tem o contato dele? Eu tenho. Beleza, Davi. Fala com ele que ele tem que fazer a avaliação de geometria urgente. Até quinta-feira, tá bom, meu amigo? Tá bom, vou avisar ele aqui. Valeu, muito obrigado. Obrigado, professora Aline. Obrigado, galera. Nada. Posso subir um pouquinho, gente? Pode. Professora,
Oi. Essas coisas aí que você botou de verde, é pra marcar? Ah, isso tá de verde. Peraí. Oi, Tá de verde, eu não sei por que não. É da formatação aqui do computador, porque as palavras estão escritas certas. Prof, volta lá na parte do número atômico, por favor. Número atômico. Vocês só vão marcar o que está sublinhado, tá? Esse trocinho aí verde não é para colocar, não. É alguma coisa da formatação aqui do computador que não sei por que está assim, porque não tem nada escrito errado. De repente, ele não está reconhecendo alguma coisa. Oi. o teste que o Hilbert falou não tem como fazer porque tá com entregue. Você não conseguiu abrir? Já tá como entregue. Então tem que avisar tio Gilbert. Vou avisar ele, peraí. Vou avisar ele aqui. Não tá dando para você abrir de novo. Não, é porque já tá como entregue. Peraí, então. Já falei com ele, deve entrar aí de novo, tá? Vamos aguardar. Bom dia, bom dia. Fala comigo, professora Aline, o que aconteceu com a aluna? Ana, tá ouvindo o tio Gilbert, Ana? Fala com Oi, ele. Ana. O que aconteceu? Porque o teste de redação, eu entrei na plataforma para ver agora e já tá como entregue. Calma aí, repete para mim, por favor, que eu tirei os outros áudios aqui. O teste de redação eu já fiz, portanto, já está como entregue. Não, isso aí, conforme a gente puxa o relatório, se você iniciou lá a fazer, é como se tivesse enviado, entendeu? Porém, não sai no relatório. E se não saiu no relatório, a gente não sabe qual é a nota. Pode até constar como enviado, entendeu? Mas não exibe para a gente a nota. E não adianta nada, está enviado, mas não tem nota. Entendeu? Por isso que a gente está pedindo para refazer. Compreendeu, amiga? Tá bom. Tá, obrigado. Posso subir agora, Pedro? Mais um pouquinho? Pode já baixar, eu tô na parte do notamos com... Tá bom. Pronto. Quem for terminando de copiar o número 1, já pode ir respondendo, tá? Porque é de pergunta e resposta, então tem algumas questões que são um pouquinho grandes, né? A letra C é um pouquinho grande, que é todas essas 3 bolinhas aí que vocês vão ter que responder, que está em cima. A letra A é dessa página que a gente acabou de copiar, a página anterior a essa aí, tá? Não tem resposta nessa página aí, não.
nem na A, nem na B. É aquela página que a gente acabou de copiar primeiro. Que era a observação da aula de quinta-feira, que não deu tempo da gente copiar tudo, tá? Então, a A e a B é da primeira página que eu apresentei para vocês. Só a letra C é que é dessa página aí, que está logo em cima aí os 3 pontinhos da resposta. Por isso tem que pular um monte de linha, ó. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 linhas. Para poder dar para copiar esses 3 pontinhos aí de cima. Tá? Aí o 2 e o 3 e o 4 é mais tranquilo. Porque é para classificar. Aí é mais rapidinho. Então, quem for se adiantando aí, já responde o número 1, para dar tempo dos colegas que estão ainda no texto terminarem de copiar e eu subir mais um pouquinho para aparecer o 2, o 3 e o 4. E qualquer coisa pode me chamar que eu estou aqui. Se tiver alguma dúvida, estou ouvindo vocês. Pessoal também que ainda não providenciou a calculadora, compre uma calculadora bem baratinha, pequenininha, que caiba dentro do estojo. E quando a gente começar com as fórmulas de física, a calculadora vai ajudar bastante a gente. E a tabela periódica também. Quem ainda não conseguiu comprar ou imprimir, providencia o mais rápido possível. Falava mesmo? Que, Pedro? Repete para mim. Qual era essa calculadora que você falou para gente providenciar? A calculadora pode ser qualquer uma. Mas se for pequenininha, é melhor porque aí cabe dentro do estojo, vocês não esquecem em casa, na hora de levar para a escola. Mas pode ser qualquer calculadora, tá? Não precisa ser calculadora científica, calculadora específica, não. Qualquer calculadora vai servir para a gente utilizar aí nos nossos cálculos, tá? Tá. Obrigado. Subir. Só um pouquinho. Assim? Mas um pouco, porque eu estava terminando de copiar, só que eu não consegui. Copiando o texto que você estava lá em cima? Eu estava depois de numeração. Calma. Aqui? Em notamos teatro. Pode abaixar um pouco. Em qual você está? Eu estou embaixo de VOAP. Pode deixar já. Ah. No número 2, vocês vão classificar em ânion e cátion. Então, vocês vão colocar só se é ânion ou cátion. Aí, o que vocês vão precisar saber?
vão observar o sinal que acompanha o elemento químico, tá? Se o sinal for negativo, é porque ele está ganhando elétron. Então, se ele é negativo e está ganhando, a gente classifica como ânion. Se o sinal estiver positivo, positivo é porque ele está perdendo. Aí a gente vai classificar como cátion, tá? É isso que vocês vão fazer no número 2. Não precisa dizer quanto que está ganhando e quanto que está perdendo, não. Só para classificar em ânion e cátion. Observa o sinal. Sinal negativo, ânion. Sinal positivo, cátion, tá? Na outra atividade é que aí sim, vocês vão classificar se está perdendo ou ganhando e quanto está perdendo ou ganhando, tá? Aí vocês vão observar o númerozinho também, além do sinal, vão observar o número que acompanha o sinal. O dever é em aula ou é para casa? É, o dever de aula. Quando eu puder subir esses 3 pontinhos aí, vocês me avisam. Quando vocês estiverem copiando também o número 2, o 2 e o 3, tem um símbolo, aí tem um númerozinho com sinal, né? Esse númerozinho com sinal, vocês vão sempre colocar um pouquinho ele em cima da letrinha, tá? Quando é a representação de um elemento químico, igual o oxigênio, por exemplo, que é O2, o númerozinho fica embaixo. Mas quando a representação é de ganho ou de perda de elétrons, o númerozinho fica em cima, tá? Então, por exemplo, a gente conhece alguns elementos já que tem esse númerozinho embaixo, o O2, o O3, que é o ozônio, o CO2, que é o gás carbônico, todos esses o númerozinho fica embaixo da letrinha. Mas quando é com relação a ganho e perda de elétrons, esse númerozinho ele fica um pouquinho em cima, por isso que ele está aí
menorzinho e ir na direção mais para cima do que no meio da letra, tá? Toda vez que vocês observarem um número assim em cima, vocês já vão saber que é relacionado a ganho ou perda de elétrons. Posso subir até o número 1? Ou tem alguém nesses 3 pontinhos ainda? Eu tô na parte de todos os átomos, de Ah, tá bom. elementos. Tá bom. Vou esperar mais um pouquinho. Posso subir, Pedro? Espera aí, tô quase terminando. Tá. Professor, esse dever vai até que número? Vai até o 4. Professor, o Marinho, cara? Nesse não precisa nem pular, não. Se você não quiser pular, pode colocar um debaixo do outro mesmo, porque você vai colocar do lado a resposta.
Vai escrever ânion ou cátion do lado. Mas se quiser pular uma linha entre uma e outra, pode. Para não ficar agarrado, pode. Mas a resposta vocês vão colocar aí do lado da letrinha mesmo. Aí esse, para vocês relembrarem, vocês vão ter que voltar nessa observação que vocês copiaram primeiro, no início da aula. Saber quem ganha, quem perde, para poder classificar. No 3, aí vocês vão ter que observar o elemento e vai ter que dizer se está ganhando e ou se está perdendo e quanto. Por exemplo, se estiver perdendo, se tiver, vamos dizer que esteja 5 mais, né? Um elemento com 5 mais. Aí vocês vão colocar perdendo 5 elétrons. Aí se tiver um elemento com 1 menos, aí vocês vão colocar lá, ganhando 1 elétron. Tá? O número 3 é assim. Vocês vão escrever quanto que está ganhando ou quanto que está perdendo. No 2, não. No 2 é só para classificar se ele é um ânion ou um cátion. Vai observar o sinal e vai classificar. E o número 4, vocês vão completar aquela tabelinha com a quantidade máxima de elétrons que a gente viu na aula de terça-feira. E a tabelinha está no livro, na página 234. Cada elemento, né, tem um nível de energia, né, cada um tem o seu. Uns vão ter 2 níveis, outros vão ter 3, outros vão ter 4. O máximo são 7. São 7 camadas de níveis de energia. Aí a gente viu que essas camadas são representadas por letras maiúsculas, em máquina, né? E que são representadas da letra K até a Q na ordem. E que cada nível desse, nível K, nível L, M, N, O, P, Q, tem uma quantidade máxima de elétrons, que é a tabelinha que vocês vão completar, tá? Aí vocês vão pesquisar na página 234 para relembrar a quantidade máxima de elétrons que pode ter em cada camada. Não necessariamente o elemento tem que ter todas essas camadas, né? A gente viu na última semana de aula que alguns elementos possuem 2, 3 camadas, 4, às vezes todas, né? Aí vai depender do elemento. Pedro, quando terminar o número 1, me avisa, tá? Eu já estou copiando o número 2. Ah, já tá? Tem alguém no 1? Copiando o número 1 ainda? Não? Então, eu vou subir para aparecer o 3 e o 4. Falta só o 4, ó. O 2 e o 3 estão aí. Aline, na letra D é um AI ou um AI1?
Na letra D é um A e um L. Essa letra aí é o L minúsculo. A e L, né? É o L minúsculo do computador. A e L. Igual na letra D do número 3, ó, é um C e um L. É que esse L é o L minúsculo. Eu coloquei. Lembrando isso também, tá? Que a gente comentou também na nossa última semana de aula. Toda vez que o elemento químico tiver duas letrinhas, a primeira letra ela vai ser maiúscula, mas a segunda vai ser minúscula, tá? Quando ele tiver uma letra só, aí vai ser sempre maiúscula. Mas se tiver duas letrinhas, a primeira maiúscula, a segunda minúscula, sempre, tá? É uma regrinha. Então, ali deixa eu ver aqui, ó, na letra C do número 3, tá? CO. Cuidado para não colocar esse O maiúsculo, porque senão, se colocar o O maiúsculo, ele vira o O do oxigênio, que não é o caso aí, tá? Esse CO aí significa cobalto. Se a gente coloca o C maiúsculo e o O maiúsculo, aí ele vira gás carbônico. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de copiar. Sempre quando tiver duas letrinhas, a primeira é maiúscula e a segunda é sempre minúscula. Senão a gente acaba errando aí na forma de escrever o elemento. Conforme vão passando as aulas, vocês vão pegando essas dicas, tá? É porque no início é assim mesmo, é muita informaçãozinha, muito detalhe, aí vocês vão se acostumando aos poucos. Mas daqui a pouco vocês estão craques. Aline, Oi. quando eu comprei a tabela periódica, ela veio com uma outra folhinha também. Aí nessa folhinha tem bem menos informação do que na outra, né? É, mas atrás vem algumas coisas escritas. Sim, sim. Então, geralmente, o ano que vem, quando vocês vão guardar essa tabela, que vocês vão precisar dela ano que vem também. Aí, o que acontece? Geralmente, tá? Eu não sei como que o professor de vocês do ano que vem vai ministrar a aula dele, mas geralmente é assim. Essa que vem maior, a gente usa no nono ano porque ela tem mais informações e como a gente está aprendendo agora, a pesquisar na tabela agora, ela facilita a nossa vida. A outra que vem junto, as que vêm, porque não são todas que vêm com duas, quando vem com duas, essa segunda, ela sempre tem bem menos informação do que a primeira. E, geralmente, quando o professor pede para usar na prova, o ano que vem, ou no segundo ano, aí eu não sei quando que vocês vão usar, geralmente é essa com menos informação. Porque aí ele já vai entender que vocês já estão familiarizados com a tabela, que já sabem já algumas coisas, já sabem como que funciona, como que pesquisa. E aí, quando ele deixa usar para pesquisar, ele deixa usar essa mais simples. Então, geralmente, por isso que às vezes, algumas que vocês compram, vêm geralmente duas, por conta disso. Uma para usar em prova, porque tem bem menos informação do que a outra. Porque a outra, se vocês usarem na prova, a resposta está ali, é só saber pesquisar. Só não vai conseguir fazer a questão se não souber pesquisar na tabela. Agora, quem tem paciência de pesquisar na tabela, a resposta está ali, vai acertar a questão. Entendeu? Então, por isso que às vezes tem duas. Aí eu não sei, eu não vejo problema nenhum no nono ano fazer a prova com a tabela. Eu não vejo problema. Eu sempre trabalhei assim. Dou aula há mais de 20 anos e todo ano eu deixo os meus alunos pesquisarem na tabela, até quando está fazendo a prova, porque vocês estão aprendendo agora.
entendeu? Então, até se acostumar, até memorizar onde fica cada símbolo, porque no início vocês vão ficar procurando quadradinho por quadradinho, não sabem ainda a posição, mas de tanto vocês pesquisarem, de tanto vocês olharem toda hora esses quadradinhos, daqui a pouco eu vou falar assim, acha aí o ferro. Vocês já sabem direitinho, vocês já vão no olhar direitinho do quadradinho onde está o ferro. Não vão ficar procurando, perdendo um tempo maior procurando quadradinho por quadradinho, entendeu? Então, como a gente... o 9º ano é para isso, é para a gente se acostumar, né, a ter a noção dos conceitos. Por isso que toda aula tem sempre um negocinho para copiar, eu passo sempre um conceito para vocês, porque a gente não sabe o que é, né? Então, esse ano a gente está aprendendo todos esses conceitos justamente para quando chegar ano que vem, a gente já chegar lá no ensino médio com uma noção. É óbvio que vocês não vão saber de tudo que o professor vai explicar ano que vem, mas quando ele estiver explicando, aí vocês vão lembrar, eu lembro que a Aline falou isso, eu já vi isso, vocês já vão ter uma noção, e aí ele vai partir desse ponto de que vocês têm essa noção, entendeu? Por isso que é importante da gente prestar atenção na aula, porque se não tiver essa noção, aí ano que vem vai se sentir perdido, tá? Porque esse ano é tranquilo, eu falei para vocês, é bem tranquila a matéria. Embora seja muita coisa e muita coisa nova, se a gente seguir os passos direitinho, não deixar acumular atividade, não deixar acumular matéria, a gente consegue se dar muito bem. Agora, se começar a se enrolar, aí ano que vem já vai chegar no ensino médio todo enrolado. Porque ano que vem é bem mais complicadinho do que esse ano, tá? O professor, ele já vai partir do ponto de que a noção vocês têm, vocês sabem. Aí ele vai pegar já o que vocês sabem e vai continuar com a matéria dele, tá? Por isso tem que prestar atenção. Não entendeu? Pede para repetir até entender, porque vocês vão precisar disso ano que vem, tá bom? Tanto em química quanto em física. Os dois, ano que vem, provavelmente vocês vão ter 2 professores diferentes. Um vai dar química e outro professor vai dar física. Não vai ser assim igual esse ano, que é um professor que dá os 2, tá? Que até o 9º ano é assim, é o professor de ciências que dá essa noção de química e física para vocês. Mas ano que vem, não. Ano que vem é um professor que fez faculdade de química, que vai dar aula de química, e um professor que fez faculdade de física, que vai dar aula de física. Tá? Eu não fiz faculdade nem de química, nem de física. Eu fiz biologia. Mas no 9º ano, o professor de biologia é que dá essa noção para vocês de química e física. Certo? Então, é só ir prestando bastante atenção que vocês vão tirar de letra. Sem problema nenhum. Vou subir mais um pouquinho, tá? Para aparecer o número 4. Ó, o número 4 é aquela tabelinha que a gente viu no livro. Essa tabelinha está na página 234. Aí vocês coloquem lá na 234 e copia a quantidade de elétrons que pode ter, né, em cada camada, no máximo, em cada camada. E aí, terminando de copiar, termina de fazer para a gente corrigir daqui a pouco.
Vão treinando também aquele desenho do átomo que a gente fez, que se a nossa prova for impressa, vocês vão ter que desenhar o átomo, tá? Se for na plataforma, não, porque aí vai estar o desenho lá. Mas se for impressa no papel, aí vocês vão ter que desenhar. Aline, vai só até o número 4? Vai só até o número 4, é. Aí pode responder agora. Daqui a alguns minutinhos a gente corrige, porque daqui a pouco está quase na hora do intervalo. Aline, então me explica como é que eu vou fazer a 2. Número 2. Vamos lá. Número 2, ó, você vai classificar em ânion ou cátion, tá? Para você classificar em ânion ou cátion, você só vai observar o sinal, tá? Se o sinal for positivo, ele está perdendo. Então, quando está perdendo, é cátion, tá? Quando o sinalzinho for positivo, é cátion. E quando o sinalzinho for negativo, é ânion, porque ele está ganhando. Então, é só colocar cátion e ânion, classificar em cátion ou ânion. Só observar o sinal. No 3, você vai ter que observar o sinal e o número. Porque você vai ter que dizer se ele está ganhando ou perdendo e a quantidade que ele tá, de elétrons que ele está ganhando ou perdendo. Então, você vai dizer se está ganhando, por exemplo, ganhando 3 elétrons ou perdendo 3 elétrons. Aí você já Mas é aí eu obrigado. vou ter que olhar na tabela, né? Dependendo do sinal. Não, vai olhar nessa definição aí do cátion ânion também. Se você sabe que cátion é quando tem o sinalzinho de mais, que é porque está perdendo, se no número 3 a letra A está com sinalzinho de mais, ó, eu sei que ele está perdendo, né? Porque mais na química é o contrário. Então, em vez de estar ganhando, está perdendo. Ele está perdendo quanto aí? Está perdendo 3 elétrons. Aí é só você escrever. Perdendo 3 elétrons. E quando tiver menos, você vai escrever ganhando. Aí vai colocar a quantidade que está ganhando, que está ali no númerozinho. Ó. O número, na letra B tem o número 2. E está com sinal de negativo. Então, você vai colocar ganhando 2 elétrons. Que é sempre o contrário. Só tem que prestar atenção no sinal e lembrar que a gente não está trabalhando com a matemática, que a gente está trabalhando com a química, que é o contrário. E se a gente fizer rápido, como a gente já está acostumada mais com a matemática do que com a química, a gente vai sempre achar que o sinal de positivo é porque está ganhando. E não é. Na química é o contrário. Tá? Professor, esse 4 tem no livro, né? É, página 234. Aí é só copiar a tabelinha da 234. Esses numerozinhos que aparecem aí na tabelinha, porque são sempre esses números não mudam, não. Tá? Cada camada tem a sua quantidade máxima de elétrons, que são esses numerozinhos da página 234. No início fica um pouquinho difícil, porque a gente tem que ficar olhando as definições, mas foi o que eu falei no início da aula. Daqui a pouco vocês vão se acostumando, aí já não vai precisar olhar.
Aline, eu já fiz da 2 até 4, só falta número 1. Tá. Termina lá que já já a gente vai corrigir. Tem alguém ainda copiando? Todo mundo já conseguiu copiar tudo, só está respondendo. Tá, então Terminando. tá bom. Tá bom. Aline, Oi. você me deu presença? Eu tinha te dado falta, porque você não tinha respondido, mas aí depois, quando o tio Gilbert entrou, aí você respondeu ele, aí eu coloquei presença. Mas eu tinha colocado falta, porque você não tinha respondido. Eu respondi sim. Eu não ouvi, não. Eu falei assim. Não ouvi, não. Desculpa, então. Mas está com presença aqui, sim. Posso tirar da tela já para a gente corrigir? Pode. Mais 2 minutinhos, tá? Para a gente conferir aí as respostas. Eu só consigo ver a Amanda, né? Como sempre. Não consigo ver mais ninguém. A Amanda tá de visual novo, Amanda? De óculos. Professora, Oi. isótopo está no texto? Isótopos é o primeiro... A primeira bolinha. A primeira bolinha é isótopos, a segunda é isóbaros e a terceira é isótonos. Vê se você Na minha copiou primeira certo. bolinha,
No linha eu coloquei isóbaros, átomos que têm o mesmo número atômicos, mas diferentes números de massa são denominados isóbaros. É essa? Ou eu coloquei Isso, errado? vou voltar lá para você conferir, peraí. Vou colocar lá de novo. Você copiou errado. Peraí. Ver o que você fez aí de diferente e ver como que você vai consertar. Peraí que eu vou colocar aqui. Porque sem eu ver o seu caderno fica difícil. Ó, vê aí de novo. Tá vendo? Ó, a primeira bolinha é isótopos. Aí a segunda, que é isóbaros, e a terceira, isótonos. Pessoal, aí aproveita e dá uma conferida aí no de vocês, porque se trocar já era. Eu copiei errado. Mas deu para consertar aí? Eu vou tentar. Porque eu coloquei isóbaros no lugar de isótopos. Aí eu não copiei isóbaros. O que ele é. Vê se você está no celular ou está no computador. Tô nos dois. Vê se você consegue fazer um print dessa tela e depois você Eu tirei conserta. esse print. Já? Ah, então tá. Bom, vamos lá então. Vamos conferir que a aula está acabando. No número 1, então. Número 1 é para a gente definir íon. O que é um íon? O que vocês colocaram? Átomo que ganhou ou perdeu elétrons. Isso aí, muito bem. É um átomo que Aline, eu ganhou botei, ou perdeu elétrons. eu botei o mesmo do texto lá. O meu também eu botei. Repete, Pedro. A resposta eu botei o mesmo do texto. É um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. Isso, certinho, perfeito. Agora, na letra B, a gente tem que diferenciar cátion de ânion. Primeiro, o que é um cátion? Quando um átomo perde elétrons e ele fica com carga positiva, maior que a negativa. Aí ele torna-se um íon positivo. Isso. E o que é um ânion? Quando o átomo ganha elétrons, ele fica com a carga negativa maior que a positiva. Aí torna-se um íon negativo. Perfeito, certinho. Agora, na letra C, a gente, copiando os três pontinhos que a gente copiou do texto, a gente acaba diferenciando isótopos de isóbaros e de isótonos, tá? Então, era só copiar nessa sequência aí mesmo, que estava na sequência certinho. Isótopos, átomos que têm o mesmo número atômico, mais massa. Aí depois, isóbaros, átomos de elementos químicos diferentes que possuem o mesmo número de massa. E isótonos, todos os átomos de elementos químicos diferentes que têm o mesmo número de nêutrons. Tá? Copiando esses três pontinhos, estava diferenciando cada um deles. Aí, no número 2, é para a gente classificar em ânion e cátion. Só escrever se ele é um ânion ou se ele é um cátion. Na letra A, vocês classificaram como? Eu botei cátion. Cátion, muito bem. Esse elemento aí é o flúor, né? E ele está com o número 2 e um sinalzinho de positivo. Então, toda vez que tiver o sinalzinho de positivo,
ele está perdendo 2 elétrons, ele é classificado como cátion. E o hélio, que é a letra B? Ânion. Ânion, muito bem. E o B, na letra C? Cátion. 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 E o AL, na letra D? Ânion. 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 Muito bem. Então, a sequência ficou cátion, ânion, cátion, ânion. Tá? Agora, na número 3. Escreva a quantidade de elétrons que cada átomo está ganhando ou perdendo. Aí, a gente tem aí, ó, na letra A, o xenônio, que está com 3 e com um sinalzinho de mais. O que vocês colocaram? Perdendo 3 elétrons. Isso aí, perfeito. Perdendo 3 elétrons. Primeiro a gente diz se está ganhando ou perdendo e depois a gente diz a quantidade. Tá? Perdendo 3 elétrons. E no lítio, no Li? Ganhando 2 Ganhando elétrons. 2 elétrons. Isso, muito bem. Ganhando 2 elétrons. No CO, no cobalto? Perdendo 4 elétrons. Perdendo 4 elétrons, muito bem. E no cloro, no Cl? Ganhando 8 elétrons. Muito bem. Então, a letra A, perdendo 3 elétrons. A B, ganhando 2 elétrons. A C, perdendo 4 elétrons. E a D, ganhando 8 elétrons, tá? Aí, no 4... Professora, repete aí, professora, eu não entendi. A número 3? É. Tá, número 3 a gente tem que dizer se está ganhando ou perdendo, tá? Quando tem o sinal de mais, ele está perdendo. E quando tem o sinal de menos, ele está ganhando. Então, na letra A está com sinal de mais, então ele está perdendo 3 elétrons. Na letra B está com sinal de menos, então ele está ganhando 2 elétrons, porque tem o 2zinho ali em cima. Na letra C, Entendi, tem um gente. sinal de menos, então ele está ganhando 8 elétrons. Ah, eu pulei o C, né, que é o cobalto. A letra C está com um sinalzinho de mais, então ele está perdendo 4 elétrons. E na letra D, ganhando 8 elétrons. Tá? Então, na letra A está perdendo, na B está ganhando, na C está perdendo e na 4 está ganhando. Na D está ganhando. No número 4, bastava a gente voltar lá na página 234 do livro e copiar a sequência aí da quantidade máxima de elétrons que tem em cada camada. Na camada K, quantos tem? Esse era para ver aonde? Página 234. Tá lá no livro esse. K é 2. Letra K é 2, muito bem. E na camada L? 8. 8. 8, muito bem. Na M? 18. 18, muito bem. Na N? 32. 32, ok. Na O? 32. 32 também. Na P? 18. 18. E na letra Q? 8. 8. Muito bem. Então, a sequência ficou 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, alguma observação para fazer? Isso tem que decorar? Isso não tem jeito, tem que decorar, tá? Porque você precisa saber qual é a quantidade máxima de cada camada que um átomo pode ter em cada camada. Então, não tem jeito.
É um número fixo, a quantidade máxima, tem que decorar, tá? Mais alguém? Não? Bom, então estão liberados para o intervalo, tá bom? Dá uma descansadinha aí, para daqui a pouco vocês voltarem. Um beijinho, a gente se encontra quinta-feira, tá? Tchau, Aline. Tchau, beijo, até quinta. Tchau, Aline. Tchau, até quinta. Tchau. Tchau.